Boa noite. Você está no nosso culto dirigido pelo Ministério Fly, Ministério de Adolescentes da Nova Geração. Este é um culto que transmitimos todos os domingos às 19 horas. E você deve estar perguntando, cadê o pastor Rodrigo Quintan? Cadê o pastor da Nova Geração? Semana passada, quem esteve aqui à frente foi o Pedro. Hoje estou também assumindo esse papel de expor a palavra. Mas há 10 dias atrás, na nossa equipe pastoral, um dos nossos integrantes, o Cirilo, ele foi contaminado pelo Covid-19. E por causa disso, ele foi afastado. O seu afastamento agora vence na próxima quarta-feira. E foi pedido então para que o Rodrigo se resguardasse, ficasse mais preservado em casa, pois a sua esposa, Priscila, também gestante, no seu último mês de gravidez, vive agora um momento delicado onde qualquer perigo de contaminação se torna algo extremamente grave. Então nós tomamos também essa decisão e o pastor Rodrigo, ele está online, ele continua fazendo as operações dos ministérios via home office, mas para que você saiba que por algumas semanas você ainda não verá o Rodrigo aqui na frente do culto do Fly. Nós estamos transmitindo esse culto há 5 meses, desde que houve o afastamento social pedido pelos órgãos públicos, mas hoje pela manhã eu também trouxe uma boa notícia, que se tudo correr bem, se a nossa flexibilização for sendo cada vez mais, passando de fase, no dia 6 de setembro, nós estaremos fazendo o nosso primeiro culto presencial na igreja no domingo, às 10h30 da manhã. Ainda teremos mais 2 cultos, somente online, nas próximas semanas, ainda nesse mês de agosto. E no primeiro domingo do mês de setembro, dia 6 de setembro, nós, se Deus permitir, estaremos abrindo a igreja, cumprindo as regras exigidas pela vigilância sanitária e também possibilitando que nós possamos estar aqui, que vocês possam estar aqui a partir de uma série de critérios, de um protocolo. Então, fique ligado, esteja orando por esse tempo para que isso possa acontecer e que a gente possa, em breve, também ter o retorno de toda a igreja, de podermos aqui estarmos juntos e vivermos como vivíamos antes dessa pandemia. Certo é que ainda vamos viver esse momento de uma maneira ainda com muito zelo, com muita sabedoria, para que também não possamos comprometer a saúde da nossa própria igreja e dos nossos membros. Até agora, graças a Deus, o Senhor tem sido cuidadoso, tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem preservado os nossos e nós temos sido gratos por Deus por isso. Todo domingo à noite, nós estamos, então, abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos, onde nós estamos trabalhando essa série expositiva do livro, todos os capítulos de Atos, e exatamente agora estamos no capítulo 14, exatamente na metade do livro de Atos. Atos, capítulo 14. Nós estamos, todos os domingos, olhando para este movimento dos apóstolos, da igreja primitiva, para que possamos, ao ver esta igreja que nasceu após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, esta igreja primitiva, como ela se espalhou, como ela se cresceu, se desenvolveu dentro de um ambiente de caos, um ambiente de muita perseguição, um ambiente de muito idolatrismo, religiosidade, e isso de alguma maneira é um ambiente que vivemos hoje, onde há muitos perigos, perseguições, muitas informações, mas a igreja de Jesus ela continua prosperando e o livro de Atos vai nos mostrar grandes lições que podem ser aplicadas nos dias de hoje. Hoje somos a esta mesma igreja. A mesma igreja que nasce em Atos é a igreja que está viva hoje. Nós, a primeira Igreja Batista de Campinas, fazemos parte desse grande movimento.
universal, a igreja de Cristo espalhada por todos os lugares da terra. Atos capítulo 14, eu vou ler a partir do verso 8. Verso 8 diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua lacaônica: os deuses desceram até nós em forma de humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Neste momento, Paulo e Barnabé estão realizando aquilo que nós conhecemos hoje como a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo através daquela região da Ásia. Dentro dessa viagem, ficou claro no capítulo 13, o foco que eles deveriam ter de alcançar os gentios. Até então, o foco era de trazer o evangelho ao povo de Deus, ao povo ali da aliança, o povo remanescente de Judá, os judeus, e todo o esforço era aplicado para despertar esse povo para uma reconciliação com esse Deus através da pessoa de Cristo. Mas os dias foram se passando, as experiências foram sendo provadas e percebeu-se que havia também muito mais pessoas carentes, necessitadas de ouvir esta palavra, dessa boa nova. E é nesta viagem missionária, Paulo e Barnabé decidem então espalhar a mensagem de Cristo a todos os gentios. Gentios era a palavra como se classificava todos aqueles que não eram judeus. Gentios eram aqueles que não conheciam as promessas do Antigo Testamento, não tinham nem sequer conhecimento das profecias, ignoravam completamente a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. E agora Paulo está numa cidade chamada Listra. Paulo e Barnabé estão em Listra, e nesta cidade acontece uma situação muito semelhante ao que aconteceu com Pedro no início do livro de Atos, capítulo 3, quando Pedro ele vai até o templo em Jerusalém e ele também encontra um paralítico. E da mesma maneira, Lucas aqui, o autor do livro de Atos, ele traz um comparativo. Se naquele momento Pedro ele estava trazendo a cura àquele paralítico ali naquela região da Judéia, agora Paulo está trazendo a cura para um paralítico numa região gentia. Mais uma vez, uma ilustração do evangelho alcançando todas as nações. E da mesma forma, esse paralítico, ele se levanta e ele começa a andar. E todas aquelas pessoas viram esse sinal milagroso, esse milagre que Paulo fizera. Mas como essa cidade era uma cidade influenciada por uma cultura helênica, por uma cultura de deuses, panteões gregos, ao verem o poder de cura que Paulo trouxe para a vida daquele paralítico, aquela multidão identificou Paulo e Barnabé como os deuses gregos. O texto diz que eles foram então chamados de Zeus e Hermes, o que seria no latim Júpiter e Mercúrio. Em algumas Bíblias vocês vão ver que chamaram Barnabé de Júpiter, o deus romano, equiparado ao deus grego Zeus, e a Paulo chamaram de Mercúrio, que é o deus romano, equiparado ao deus grego Hermes. Zeus, todos nós lembramos, sabemos, é o grande deus grego, e Hermes é o seu filho. O que nós vamos perceber, e aqui tem um contexto interessante,
que havia uma lenda nessa cidade que dizia que há muitos anos atrás, Zeus e Hermes já haviam visitado aquela comunidade, aquela cidade, mas não foram recebidos pela população, foram desprezados, pois vieram em figuras humanas, de alguma maneira ali meio que camuflados, buscando encontrar abrigo entre os humanos, e eles foram, de alguma maneira, passaram despercebidos, a não ser por um casal de idosos, já numa região periférica, que acolheram os deuses. E por causa disso, Zeus e Hermes promoveram uma retaliação contra aquela cidade, e a história conta que aquela cidade passou por um grande terremoto, uma grande destruição. E agora, quando eles veem o que está acontecendo, e pelo poder operado de cura através de Paulo, eles trazem à memória novamente aquela lenda, e falam assim: Hermes e Zeus estão conosco de novo, precisamos tomar cuidado, precisamos prestar atenção, precisamos acolhê-los. E é interessante o movimento que acontece, e ao ver aqui o movimento, diz que o sacerdote de Zeus, no capítulo 13, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois para fazer sacrifício. Trouxe uma coroa de flores à porta da cidade, porque a multidão queria oferecer-lhe sacrifícios. Versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem-se para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar destas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Interessante ver que agora Paulo e Barnabé estão diante de uma situação até mesmo um tanto quanto constrangedora. Eles são, de alguma maneira, identificados como deuses gregos, deuses ali romanos. O sacerdote vem prestar culto, querendo sacrificar os bois. Paulo e Barnabé começam a dizer: não é nada disso, para tudo. Em outros momentos, nós vamos ver que Paulo, ao falar do nosso Deus, ele evoca o Antigo Testamento, ele evoca a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas agora, Paulo ele está num ambiente pagão, num ambiente que desconhece o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E olha como ele, então, ele evoca de quem ele é um representante. Ele fala, então, que ele é apenas um servo desse Deus vivo que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. E que dá e abençoa a todos, indiscriminadamente, com a chuva que cai do céu, com as colheitas no tempo certo. Apesar destas palavras, o versículo 18, eles tiveram dificuldade em pedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Como essa mesma multidão, que há pouco tempo, sem conhecer Paulo e Barnabé, identificaram-se com eles através do poder de cura de Deus, mas os confundiram com deuses pagãos, querendo exaltá-los. Em pouco tempo, essa mesma multidão agora tenta eliminar Paulo e Barnabé. Fato é que aconteceu uma ajuda externa, judeus que conspiravam, religiosos, que olhavam para esse cristianismo crescente, para essa boas novas que vinha alcançando judeus e gentios como uma ameaça
ao status quo religioso, tradicional, cultuado pelos líderes religiosos judeus, eles começam a fomentar a multidão, a ponto de enganar essa multidão e dizer que Paulo e Barnabé eram impostores, merecedores de morte. Viver a vida cristã nos nossos dias é exatamente assim. É cheio de altos e baixos. Em certos momentos nós estamos vivendo como se o Deus estivesse conosco, que nós percebemos todo o seu movimento, toda a sua manifestação de cura, de maravilhas. Parece que as coisas vão acontecendo e tudo está, de alguma maneira, dando certo, e chega em alguns momentos, de um dia para o outro, a coisa vira de tal maneira e tudo começa a dar errado. Existe perseguição, existe tapete sendo puxado, e aquilo que nós estávamos vivendo no auge se torna uma armadilha, e caímos, vivemos toda uma depressão, toda uma escuridão, toda uma perseguição. E o que acontece com Paulo é extremamente grave, a ponto de que o texto diz que ele é apedrejado, e provavelmente ele desmaiou, quase morrendo, e ao ser ali confundido como um morto, o arrastaram para fora da cidade. E os seus discípulos, aquele grupo que estava começando a conhecer de Jesus, resgata Paulo, provavelmente muito machucado, provavelmente extremamente debilitado, trazem Paulo para ser cuidado. Por isso faz sentido as cartas de Paulo quando ele diz que ele já tinha experimentado de tudo. Experimentou as coisas boas, as coisas ruins, a fartura, experimentou a falta, a escassez, experimentou a morte, como talvez ele tenha experimentado aqui a quase morte. Se você quer caminhar com Jesus, seguir a Jesus, fazer parte desse movimento, esse caminho oferecido por Jesus, de fazer parte da igreja de Cristo, saiba que esta será uma realidade não só presente no livro de Atos, mas presente nos dias de hoje. Hoje pela manhã estive trazendo também a nós a história de Moisés, essa história de Moisés e o seu caminho, a proposta de Deus, o plano de Deus sendo realizado através da vida de Moisés. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi com Moisés é o poder da história, o poder da narrativa. Nós falamos muito de Moisés como um grande legislador, um grande líder, um grande libertador. Mas nós não podemos esquecer que Moisés foi um grande contador de histórias. Moisés escreveu todo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não foram histórias que ele inventou, mas histórias que eram contadas de pai para filho, uma tradição oral. Havia assim também outros documentos, mas Moisés reúne tudo isso. Reúne esses documentos em volumes, escreve esses 5 livros que retratam mais do que informações, retratam a própria história da humanidade, a história de um Deus que ama seus filhos, um Deus que deseja tê-los de volta à sua comunhão, e os movimentos que Deus começa a promover para reconciliar-se com o ser humano. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o livro de Atos também é um livro de histórias, de narrativas, como essa que eu acabei de contar para você. Cada vez mais nós somos tentados a trocar as histórias por informações. Cada vez mais recebemos uma avalanche de informações com as redes sociais, com o acesso à internet. Temos uma infinidade de portas, de sites e de lugares onde podemos acessar informações, e tudo o que sabemos são informações, e essas informações nós vamos tentando colecioná-las, e a partir dessas informações nós vamos juntando-as e tendo um senso de juízo, de querendo entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. E a Bíblia, na sua maior parte, ela não é um livro de informações, ela é um livro de histórias.
Histórias são mais importantes do que informações. Há um perigo hoje de estarmos vivendo a igreja de Cristo no século 21 e ainda sermos uma igreja dependente de informações, quando na verdade devemos ser uma igreja sabida, que conhece a sua história, que sabe a sua origem, conhece esse mesmo Deus que Paulo apresenta a essa cidade em Listra, dizendo, Ele é o Deus Criador, que fez os céus e a terra, é o Deus que manda a chuva, é o Deus que nos dá a fartura, é o Deus que envia o pão nosso de cada dia. E isso não são só informações, existe uma história por trás desse Deus. Esse é o Deus que nós conhecemos, revelado a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, Davi, profetas, Elias, Daniel. Esse é o Deus que em certo momento envia o seu filho Jesus. Essa história que a civilização ocidental marca como origem e conta os séculos a partir do nascimento desta pessoa que nós compreendemos como sendo filho de Jesus, filho de Deus, Jesus. E contamos os nossos dias, 16 de agosto de 2020 depois de Cristo. Nós precisamos aprender a entender que fazemos parte de uma história, de uma grande narrativa, uma narrativa de amor, de Deus buscando se reconciliar com os seus filhos. E muitas vezes nós nos perdemos nas informações. Porque agora o que vale é aquilo que sabemos, aquilo que podemos ter de acesso, as informações se tornam válidas. E parece que as informações elas começam a ter um poder de valor maior, são mais valiosas do que a própria história. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe hoje uma nova geração muito mais bem informada do que a minha própria geração, a geração dos meus pais. O que se aprende hoje com as informações que existem são muito maiores do que quando eu tinha os meus 10 anos de idade. Eu vejo pelos meus próprios filhos o quanto de coisas que eles sabem e o quanto de coisas que eles são capazes de acessar através de 2, 4, 5 cliques em seus smartphones. Isso traz para essa nova geração um poder, o poder da informação. Mas o poder da informação é um poder perigoso. É um poder enganoso. Porque quando nós estamos falando então de relacionar-se com Deus, Deus deseja se relacionar conosco através de uma história, não através de informações. Hoje queremos saber que se Deus, como Deus criou o mundo, se foi através da palavra instantânea ou se foi através de movimentos evolutivos e as informações são pesquisadas, são trazidas e nós queremos saber, ter tudo explicado e Deus nunca desejou explicar todas essas coisas, Ele simplesmente quis que nós entendêssemos que Ele criou todas as coisas, que Ele nos amou, enviou o seu Filho Jesus. As histórias têm muito mais valores do que as informações. Se você que está me assistindo agora, da nova geração, eu queria dar a você, desafiá-lo, a aprender mais sobre as histórias que estão descritas na Bíblia. Aprenda sobre elas. Porque a vida que Deus deseja que vivamos é uma vida baseada na fé. O justo viverá pela fé. A fé não é baseada em meras informações. Porque se eu tenho as informações, eu não preciso de fé. Eu tenho aqui todos os dados científicos, está tudo testado, recalculado. Então eu não preciso da fé. A fé não é vivida com base em informações. A fé é vivida com base numa experiência com Deus, numa história com Deus, numa narrativa, num encontro pessoal com Jesus.
A mesma história que nós estamos vendo Paulo agora contando a esses habitantes de Listra é uma história que precisamos aprender a inseri-la na nossa própria vida. Como é a sua história com Deus? Como é a sua história com Jesus? Em que momento você se encontrou com Cristo e o que Ele fez por você? Qual foi a transformação? Qual foi a grande despertamento espiritual que isso aconteceu? Quem era você antes de Cristo? Como foi o seu encontro com Cristo? Como tem sido a sua vida depois de Cristo? Isso é o que nós chamamos de testemunho. Qual é a sua história com Jesus? Se você não sabe qual é a sua história com Jesus, meu querido, eu começo então a incentivar você a buscar a sua história, a viver essa história. Pare de querer achar informações, dados científicos, informações. O mundo está cheio de informações e terá mais informações a cada ano que passa, a cada minuto, a cada segundo. O que nós precisamos é ter uma história com Deus. Uma história de um relacionamento sério com esse Deus que se torna pessoal através da pessoa de Jesus. Vocês acham que Paulo e Barnabé, eles desistiram? O texto diz que eles continuaram a pregar, no versículo 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Eles estavam em Listra e foram para Derbe e continuaram, e depois fizeram todo o caminho de volta, passaram de novo por Lístria, por Icônio, e chegaram em Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha só que interessante, de novo. Como é que Paulo e Barnabé fortaleciam a igreja? Eles fortaleciam os discípulos e os encorajavam a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações. Ou seja, é necessário uma história de altos e baixos, uma história de muitas alegrias e tristezas, de dor, de perdas, de ganhos. É preciso viver essa vida com fé, fortalecendo a sua fé. Nós estamos vendo de manhã os grandes homens de Deus, o próprio Abraão, Moisés, homens que tiveram acertos e erros, provados, aprovados e reprovados em alguns momentos, mas que viveram pela fé. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé e diz que pela fé Abraão creu, pela fé Moisés creu. E essa galeria ela vai se estendendo até a mim e a você. E quando chegar a nossa vez, será que nós estaremos lá na galeria? O Fábio, pela fé, creu. Diante das provações, das dificuldades, das demandas da vida, ele fortaleceu a sua fé. Era isso que Paulo estava querendo ensinar. E não só, ele diz, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. E aqui nós vemos então o tripé que Paulo e Barnabé usavam na formação dessas comunidades. Qual era o resultado dessas viagens que Paulo e Barnabé fizeram nesse primeiro movimento missionário, baseado no capítulo 13 e 14 de Atos? Comunidades, igrejas começaram a ser formadas. E essas igrejas, elas tinham um tripé, que Paulo e Barnabé fomentaram. Havia ali um primeiro tripé, um primeiro apoio, que era o fortalecimento da fé, que estes apóstolos faziam através do seu ensino, através da sua própria história, através ali da comunhão, do compartilhar a palavra. Eles eram fortalecidos em sua fé. Em segundo lugar, Paulo e Barnabé designavam presbíteros em cada igreja, ou seja, escolhiam uma liderança. Presbíteros é o que nós podemos, hoje é a palavra mais comum que nós usamos é pastor. O que eles faziam? Eles escolhiam um pastor ou pastores para liderar naquela comunidade. Eles continuariam pregando o evangelho em outras regiões, mas aquela comunidade ali formada naquela cidade precisava ter uma liderança, um pastor ou um grupo de pastores, e eles então designavam presbíteros, e é sempre no plural, interessante, em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor o que haviam confiado. Ou seja, o
que significa essa palavra que eles os encomendaram? Eles, de alguma maneira, comissionavam, empoderavam eles com o poder do Espírito Santo, os ungia e dava a eles o poder para continuar seguindo aquele trabalho. Então, qual era o tripé? Era o fortalecimento da sua fé através do ensino dos apóstolos, era através de uma liderança local formada por um grupo de presbíteros, e por último, eles eram também ali, eram dados a eles o poder do Espírito Santo. Esse era o tripé da formação das igrejas primitivas. Como é que nós podemos aplicar isso nos nossos dias? Fábio, nós não temos mais os apóstolos, nós não temos mais esses homens como Paulo e Barnabé. Nós não temos eles conosco, mas nós temos as histórias. Nós temos ainda os seus ensinos. Praticamente todo o Novo Testamento é um ensino apostólico. Todos os que escreveram, Paulo, Pedro, João, Tiago, Timóteo, todos foram praticamente esses apóstolos, esses primeiros líderes comissionados pela própria pessoa de Cristo. Uma igreja, uma comunidade, como essa comunidade vive hoje esse fim dos tempos em que estamos vivendo, esse momento de caos, de incerteza, de estranhezas, vive com esse mesmo tripé, fortalecendo a sua fé no ensino dos apóstolos, fortalecendo a sua fé absorvendo essas histórias, essas narrativas, essas experiências, as doutrinas compartilhadas por esses apóstolos que está hoje pronta para nós. Também através da liderança local. Uma liderança local que está ali integralmente disponível para servir aquela comunidade. Por isso não existe uma comunidade sem uma liderança, sem um pastoreio, sem que haja ali um conselho, um grupo de anciãos, uma diretoria. Ao mesmo tempo, não existe como a igreja sobreviver a esses dias sem a presença do Espírito Santo, sem ser sensível a esse mover do Espírito de Deus entre nós. A Bíblia mesmo diz que no passado, Deus se revelou aos profetas. No Novo Testamento, Deus se revela através do Filho dele, Jesus Cristo. E nos nossos tempos, Deus ainda se revela através do seu Espírito Santo. Por isso, precisamos aprender que uma igreja, ela sobrevive e, na verdade, ela continua viva, seja qual for o ambiente em que ela está inserida. Se ela estiver fundamentada nesse tripé, no ensino dos apóstolos, com uma liderança alinhada com os desígnios do Senhor e com a presença do Espírito Santo neste lugar. Se na primeira parte desse nosso estudo eu falei para você que nós precisamos viver essas experiências com Deus, a segunda parte me ensina que nós precisamos viver essas experiências em comunidade. Estamos vivendo um momento extremamente difícil, onde nós não podemos estar juntos, mas nós não podemos entender que enquanto o nosso prédio está fechado, a igreja está fechada, a igreja continua aberta, nós somos a igreja, e precisamos aprender a vivermos igreja em dias como esses. Precisamos continuar sendo a igreja viva de Deus nessa cidade, nesse bairro. Qual tem sido o seu papel nessa história que Deus tem nos revelado? Qual tem sido o seu papel na participação da comunidade local, na igreja? Não existe discípulos de Jesus fora da igreja, pois toda a revelação de Deus, isso fica claro, é uma revelação à igreja, à comunidade, é sempre um conjunto de pessoas.
não é uma experiência individual, uma experiência unitária. Por isso eu faço desafio. Você tem se envolvido com a igreja local, tem se envolvido com as pessoas, que é a igreja, não a instituição, mas se envolvido com os outros. Você conhece os outros irmãos? Nesse tempo que a gente está, a gente fala alguns nomes e volta e meia alguém fala, quem é fulano de tal? Quem é não sei quem? Você conhece, sabe quem faz aniversário? Quem são os filhos, as filhas, os pais? Precisamos aprender a sermos essa igreja de pessoas, cheias do poder do Espírito Santo, firmadas na força e na fé dos apóstolos. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua mensagem, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. E peço que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado pela narrativa do livro de Atos, que tanto nos ensina. Mas narrativa, Senhor, tão dinâmica, talvez tão distante de nós, mas que ao nos debruçarmos sobre ela, nós percebemos quantas realidades são semelhantes ao que estamos vivendo nos dias de hoje. Possamos manter esse DNA que essa igreja tinha no passado e que possamos hoje, a igreja de hoje, continuar mantendo esse DNA nesses dias, independente da situação dos fatores. E que mais do que, Senhor, ser uma igreja cheia de informações, possamos ser uma igreja que faz parte da história, que vive uma experiência significativa e relevante com o autor da vida, com o Mestre Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.